Salve, salve, meu povo! Saudade de vocês! Voltando aqui para as lives de segunda-feira. Eu tinha planejado inicialmente aí ficar mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas sem fazer live, mas no final o tempo foi passando e eu fiquei aí no total mais de 1 mês sem fazer live. Então tava com muita saudade de vocês aqui e eu começo essa live fazendo um agradecimento, né? Quem me conhece um pouco mais intimamente sabe que eu fiquei esse tempo sem fazer live por uma questão de saúde, né? Na minha família, a minha esposa, ela passou por uma cirurgia cardíaca e aí vem toda a etapa de recuperação, né? Que eu imaginei que a gente conseguiria voltar aqui para as lives mais rápido, mas demorou um pouquinho mais, mas graças a Deus tá tudo certo com a recuperação, ela tá caminhando bem demais da conta. Teve um probleminha logo depois da cirurgia, voltou para o hospital, ficou internada mais um pouquinho, mas graças a Deus tá tudo sob controle. Então eu já inicio essa live com esse agradecimento, porque foi uma graça alcançada. Ela é muito jovem, tem 39 anos de idade, mas teve que passar por essa cirurgia aí do coração. Graças a Deus, tudo bem. Então, agradecendo a vida da minha esposa, a vida da minha filha, a vida da minha família, porque tão importante quanto o para quem eu faço o que eu faço, é também por quem eu faço o que eu faço. Aqui na advocacia, aqui nas redes sociais, nas nossas lives, no nosso grupo de interação lá no WhatsApp, enfim, todo o meu trabalho que eu procuro entregar para o mundo sempre da melhor maneira possível. Bacana? Hoje eu trouxe um tema aqui para a gente trocar uma ideia, porque vários clientes nos procuram com problema semelhante e muitas vezes não sabem como resolver. Dr. Matheus Avelar tá aí, ó, advogado da nossa equipe. Obrigado pelo prestígio aí, Matheusão. Tamo junto. Maravilha. Moçada, então vamos lá. Tema de hoje: isenção de imposto de renda para quem tem doença grave. Isenção de imposto de renda para quem tem doença grave. Fábio, quem tem direito a essa isenção? Fábio, como recorrer de uma eventual decisão desfavorável? Como fazer esse pedido? Como recuperar valores que eu já paguei e nem sabia que estava pagando errado? Tudo hoje na live. Fica até o final, porque você sai daqui com certeza sabendo muito sobre o tema, porque aqui eu compartilho sem nenhum tipo de guardar conhecimento só para mim, beleza? Então vamos lá, vamos pensar aqui sobre essa isenção de imposto de renda para quem tem doença grave. É para todos os servidores? Não, não é para todos os servidores. Essa isenção ela é concedida para aquele servidor que já se aposentou ou que recebe uma pensão. Fábio, só para servidores? E o cientista não tem esse direito? Não, tem também. Porém, aqui no meu Instagram, quem me segue é servidor público. Então eu estou falando direcionado para o servidor público, mas se por acaso você conhece alguém aí, seu pai, o seu avô, o seu vizinho mais velho que é aposentado ou recebe pensão e tem uma doença grave, para ele vale também, desde que ele pague imposto de renda, claro, né? Para ele vale também, manda essa live para ele lá. Se eu puder ajudar, pode falar para me procurar, mas a minha mensagem aqui é sempre direcionada para o servidor. Mas quem é do regime seletista tem também. Muito bem. Fábio, como assim que tem esse direito e o Estado não avisa a gente? O Estado nunca vai fazer questão de divulgar seus direitos. Ele divulga os deveres que você tem e te cobra por isso e
muitas vezes aí coloca você em situação difícil. Direitos, galera, não divulga. É você que tem que procurar. Procura aí a sua associação de classe, o seu sindicato, os conteúdos que tem aqui no Instagram, no YouTube. Aqui no perfil do Instagram eu tenho bastante conteúdo. No perfil do escritório, lá no YouTube, tem bastante conteúdo do escritório, de mim, de outros advogados também. Bacana? Então, você não vai descobrir sozinho, o Estado não vai ficar divulgando, é preciso se informar, correr atrás da informação, tá bom? Bom, Fábio, aí é o seguinte, eu tenho um diagnóstico de 1998. Tive lá uma doença grave em 98, já fui curado. Eu tenho direito a essa isenção também? Se você tiver aposentado ou tiver recebendo pensão, tem sim. Não precisa que a doença seja contemporânea ou sintomas contemporâneos. A jurisprudência já se consolidou nesse sentido. Se há o diagnóstico, uma vez havendo o diagnóstico, existe a isenção para toda a vida enquanto você estiver recebendo proventos de aposentadoria ou de pensão. Bacana? Isso é jurisprudência consolidada e está na lei também sobre essa isenção. Muito bem. Então, quais são aquelas doenças, Fábio, que elas dão esse direito de eu não pagar imposto de renda caso eu esteja aposentado ou recebendo uma pensão? Olha só, a lei é a Lei 7713 de 88, ela elenca um rol de 16 doenças que dão o direito a essa isenção, tá? Fábio, pode alguma doença que está fora dessa lista das 16 doenças? Olha, até pode, porém, o resultado dessa doença que você teve, o CID lá que está no seu diagnóstico, tem que resultar em uma dessas 16 doenças. Não pode estar fora. Então, por exemplo, uma delas é a paralisia irreversível e incapacitante. Paralisia irreversível e incapacitante. Olha só, são várias doenças que podem levar a esse quadro de paralisia irreversível e incapacitante. Então, qualquer uma doença que no seu diagnóstico, no relatório médico, esteja lá explícito que aquela doença gerou uma paralisia irreversível incapacitante, então essas sim estão contempladas aí pela isenção do imposto de renda. Fábio, qual outra você pode dar como exemplo? Olha, eu posso dar como exemplo as 16 que estão previstas em lei. Eu falo aqui uma por uma e aí a gente vai ganhando conhecimento e trocando essa ideia aí, tá bom? A primeira delas que aparece lá, e essas doenças estão em ordem alfabética, é a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa é uma doença que traz o benefício para aquele aposentado ou pensionista de não pagar o imposto de renda. E por falar em imposto de renda, está aí na live ali, ó, o Dr. João Pedro Soares, tributarista da melhor qualidade lá das terras gaúchas, né? Grande amigo meu aí, Dr. João Pedro, a quem eu indico muitos clientes empresários que me procuram e precisam resolver problemas tributários. Isso é com o Dr. João Pedro Soares. Muito bem. Sandrinha Fabare 2. Boa noite, policial civil precisa do senhor. Estou à disposição, Sandrinha. Eu também já fui policial civil, para quem está chegando agora aí no perfil e não me conhece ainda. Eu fui policial civil da turma 1174, desde 2006 até 2011. E passei, então, na pele aí todas as dores
que passa um servidor público, em especial os colegas da Polícia Civil de Minas Gerais. Também fui professor. Antes de fazer Direito, eu fiz Letras na UFMG. Fui professor do Estado. Também conheço bem os desafios da educação. Bacana? Tamo junto, mestre. Obrigado pelas honras. A honra é toda minha, Dr. João Pedro Soares, de ser o seu amigo. Bacana. Outra doença que também está lá no rol daquelas que dão isenção de imposto de renda para os portadores de doença grave. A cardiopatia grave, né? Quando você tem aí um problema do coração, a alienação mental, desde que isso esteja no diagnóstico que você tem, a cegueira, inclusive a monocular, tá? Se você tem cegueira de um olho só, desde que o diagnóstico seja de cegueira, então também induz aí a isenção do imposto de renda para aqueles que são aposentados e pensionistas. A contaminação por radiação, a doença de Paget em estágio avançado, né? A osteite deformante. Veja só, gente, não é qualquer doença de Paget, ela precisa estar em estágio avançado e isso é diagnosticado por um médico. Então, o seu pedido é feito com base em um relatório médico. Eventualmente, a administração ela pode pedir uma perícia médica para constatar se aquele relatório condiz com a realidade. Então, você passa lá pela perícia e depois vem o resultado. Pode ser pelo deferimento, pelo indeferimento. É muito comum, gente, na seara administrativa, ter o indeferimento, por vários motivos, tá? Pode ser o entendimento do médico, pode ser que o médico entenda que aquela doença ela não está no rol, né? Ela não gerou aqueles problemas que estão no rol que a lei estabelece e por isso vai dar o indeferimento e assim por diante. Então, cada caso precisa ser analisado individualmente. Bacana? Outra que está contemplada lá na lei é a doença de Parkinson. Também a esclerose múltipla e uma doença que ataca muito quem carrega peso. Às vezes o policial que anda a vida inteira lá com um colete à prova de balas pesadão, que é a espondilartrose anquilosante, problema na coluna, né? Fibrose cística também é uma das doenças que está no rol, assim como a hanseníase, a nefropatia grave, a hepatopatia grave, o câncer, né, a neoplasia maligna, a paralisia irreversível incapacitante, que eu já comentei, e também a tuberculose ativa. Então veja, gente, como eu disse, você não precisa estar inválido, você não precisa estar lá numa cama para não pagar isso daí não. Você precisa de ter o diagnóstico, seja ele contemporâneo com os sintomas que você está tendo agora ou que você tenha tido em algum momento da vida, mas tenha o diagnóstico assinado por um médico, né? E que você consiga, então, mediante esses documentos, comprovar que essa doença já existiu em você e por essa razão você pode receber esse benefício da isenção do imposto de renda. Bacana? Fábio, eu entendi, mas qual é o impacto financeiro que isso causaria aqui na minha vida? Bom, você precisa lembrar que o imposto de renda, ele é um imposto já debitado, retido na fonte. Então, quando você olha lá o seu contra-cheque, já tem lá um desconto escrito assim, IRRF, Imposto Retido na Fonte. Imposto de Renda Retido na Fonte. O Estado, ao te pagar, ele já captura esse dinheiro e manda lá para a União. Estou falando de um servidor estadual aqui em Minas Gerais. Então já captura esse dinheiro e manda para lá. A gente sabe que o imposto de renda ele é por faixas e vai ali de 11% até a faixa maior, que é 27,5% do valor que você ganha. 27,5%. E os servidores, especialmente aqueles da polícia que já se aposentaram, estão todos nessa faixa de 27,5%, tá? Todos nessa faixa de 27,5%. Então vamos dizer que a remuneração seja de R$20 mil, apenas para arredondar a conta, tá, gente? 27,5%
de 20 mil reais, a gente está falando aí R$5.500 por mês. R$5.500 por mês. Se a gente multiplica isso por um ano, a gente está falando da ordem de R$66 mil por ano. R$66 mil por ano. Isso é o valor de um carro zero, gente. E que o policial ou o servidor aposentado de uma maneira geral está ali pagando sem saber que aquele valor é indevido. Muito bem. Fábio, então eu consigo daqui para frente não pagar mais esse valor, já que eu ganho a isenção. Mas e aquele que eu já paguei? Eu levei ferro? Não. Depende lá do seu diagnóstico. Você vê de quando que é o seu diagnóstico. Olha só. Se você já teve o diagnóstico antes de se aposentar, então você consegue recuperar todo o valor que você pagou enquanto aposentado, desde que seja nos últimos 5 anos. Então vamos dizer assim, aposentei em 2021, eu já tinha tido a doença, então eu consigo recuperar todo o valor que eu paguei de 2021 para cá, tá? Mas se eu aposentei em 2017 e eu já tinha tido a doença antes, eu consigo recuperar desde quando, Fábio? Só os últimos 5 anos. Consegue recuperar só de 2020 para frente, tá bom? Só os últimos 5 anos. Fábio, eu aposentei em 2015, mas só tive a doença muito tempo depois, em 2019. Opa, 2019 tem 6 anos. Então você perdeu aí um ano, consegue recuperar os últimos 5, tá bom? Fábio, eu aposentei há apenas 6 meses. Já posso pedir esse imposto de renda? Pode. Inclusive, a isenção do imposto de renda? Pode. Se você aposentou há um dia, já pode. Você está aposentado, você já consegue pedir essa isenção e recuperar eventuais valores que você pagou indevidamente, tá bom? Aí surgem algumas perguntas, né? Fala assim, Fábio, mas isso aí é tão difícil de conseguir que eu não vou nem tentar. Olha, se você nem tentar, então com certeza você já não conseguiu. Pode ter certeza absoluta que você já não conseguiu. Se você deixar de tentar porque você acha que é muito difícil, com certeza você vai continuar pagando imposto indevido, tá? E eu posso garantir para você, não é difícil, tá? A lei é clara, o judiciário reconhece esse direito. O que pode haver algum tipo de dificuldade é se a sua doença não está lá naquele rol e a gente não consegue traçar muito bem o diagnóstico para chegar em uma daquelas doenças. Aí há uma dificuldade, mas não é a dificuldade da lei em si, é a dificuldade de fazer esse link de modo que a doença que você teve desagou, resultou em uma daquelas 16 doenças lá do rol da Lei 7713, tá bom? Então, não é difícil, se você tem, a lei é clara e o judiciário garante o seu direito. Muito bem. Fábio, eu não vou tentar não, sabe por quê? Esse trem aí vai cair em precatório e demora demais, né? Eu desanimo com esse negócio, essa demora, essa morosidade do judiciário. Então, vamos lá, gente, mais uma vez. Esse dinheiro você paga todo santo mês, tá? E quando você conseguir receber uma sentença favorável, imediatamente começa o cumprimento de sentença e esse dinheiro já para de sair do seu contra-cheque mensal. Os valores do retroativo, sim, eles serão cobrados, virá o pagamento, se for acima do limite do RPV, vai ser em precatório, mas ter dinheiro para receber em precatório é muito melhor do que não ter nada, e ainda melhor do que não ter nada e ainda sair todos os meses da sua folha de pagamento de maneira indevida. Então, não se preocupe com a demora, se preocupe em estancar essa sangria e tirar esse desconto indevido do seu contra-cheque, tá bom? Fábio, eu não sei se a minha doença ela me dá esse direito. Gente, conhecimento é a sua maior arma.
conhecimento é a sua maior arma. E é para isso ou por isso que você está aqui nesse perfil acompanhando essa live, para que você tenha conhecimento. Se você não sabe se a sua doença está no rol ou não sabe se a sua doença resulta em uma das doenças do rol, procure ajuda especializada. No YouTube tem muito conteúdo, aqui no perfil tem muito conteúdo, e se você é policial civil, no link da minha bio tem um grupo de WhatsApp onde a gente está lá em comunidade se ajudando para que a informação esteja sempre na ponta da língua de vocês e vocês não deixem nenhum direito para trás, tá bom? Você não precisa lutar sozinho, você tem pessoas, você tem um verdadeiro exército a seu favor, tá? Lá no grupo a gente discute sobre outros direitos também. Hoje eu escolhi um para falar aqui na live, porque é um tema recorrente, muita gente não sabe e precisa dessa informação. Mas lá é como se você tivesse uma consultoria o tempo todo ali. Eu tenho uma equipe que me ajuda lá e eu pessoalmente estou no grupo também, sempre tirando dúvidas de conteúdos informativos que a gente tem aqui no Instagram, no YouTube, no nosso site, no nosso blog, e que você pode sempre trocar uma ideia com a gente lá, tá bom? Lá, sabe aquela famosa, só uma perguntinha que você faz para aquele advogado que nem é especialista no churrasco do final de semana? Lá você pode fazer contando com ajuda especializada e quem realmente entende daquilo que está sendo falado, tá? Se eu não souber a resposta, eu vou te falar que eu não sei a resposta. E se não for da minha área, eu vou dar o devido encaminhamento. Se você quiser saber sobre uma questão tributária de empresas, por exemplo, eu vou falar, opa, procura lá o doutor João Pedro Soares, porque ele com certeza vai saber te responder. Então, eu tenho muitos colegas advogados que atuam em outras áreas que eu dou as minhas indicações e os devidos encaminhamentos, beleza? Então, galera, é isso por hoje. Se você já deu a vida aí pelo Estado, é um servidor público, está aposentado, já teve ou tem uma doença grave, não fica deixando o dinheiro na mesa, garanta maior segurança para sua aposentadoria através do conhecimento. Gente bem informada é gente bem aposentada, tá bom? Fica aí então o convite, link na bio para quem quiser entrar lá no grupo, trocar uma ideia, e semana que vem eu volto aqui para a gente falar sobre mais um tema dos direitos dos servidores, porque isso aqui é a minha vida, galera, é o que eu adoro fazer, estar sempre trabalhando em prol daqueles que precisam de informação e precisam corrigir qualquer injustiça ou ilegalidade praticada pelos entes públicos, pelo Estado, pelo município, pela União. Bacana? Conto sempre com o prestígio de vocês, agradeço demais todo mundo que me acompanha por aqui e que, sabendo dos perrengues que passei ultimamente, mandaram aí suas energias positivas, as suas orações, e já peço perdão se por acaso eu não consegui te responder. Foram tantas mensagens, Deus é tão bom comigo que talvez eu não tenha conseguido responder todo mundo, beleza? Um abração para vocês, fiquem com Deus, contem sempre comigo que eu vou estar aqui para vocês e por vocês. Tchau, tchau.